Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a essa análise aqui dos votos, né? Mais especificamente da parte dos dados que estavam disponíveis ali para análise do caso para os advogados de defesa. O que o Fux falou aqui dos 70 terabytes. Vamos ouvir um pouco aí do que o Fux falou, depois o que o Moraes falou sobre esses dados, né? Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. O excelentíssimo ministro Fux aí, parabéns pelo voto, inclusive. Foi um voto totalmente baseado em direito. E aqui o que o Moraes falou sobre deixa eu voltar mais um pouquinho, que eu acho que é por aqui. Sobre a disponibilização desses dados para análise aí da defesa. O deferimento, a Polícia Federal forneceu e todos os dias as defesas, ou a maioria delas, as defesas reclamavam de não ter tempo hábil. Do fornecimento até as alegações finais, o início das alegações finais, 4 meses se passaram e nenhuma defesa juntou. 4 meses, né, Moraes? 4 meses. Aqui eu trouxe uma análise aqui para explicar o que seria necessário para fazer aí a análise e a retirada de pontos relevantes e conexões aí desses dados aí, para a defesa poder montar uma defesa que fosse realmente pertinente, né? Então, a estimativa de equipe necessária para analisar esses 70 terabytes de dados em 4 meses seria o seguinte: premissas do cálculo teria os dados brutos, né, 70 terabytes, triagem com IA e e-discovery reduz em média 90 a 95% dessa quantidade de dados, então ainda ficaríamos entre 5% e 10% para analisar, né? Restam 3,5 a 7 terabytes para análise. Se a gente diminuir aí, se a gente fizer a divisão desses dados para o mínimo, 3,5, daria mais ou menos 175 milhões de páginas ou milhares de horas de áudio e vídeo. Revisão manual média 30 páginas cada pessoa, né? Vamos colocar aqui, cada pessoa revisasse 30 páginas por hora, já é um cálculo bem otimista, como eu coloquei ali entre parênteses, e faria a revisão aí desses 3,5%, desses 3,5 terabytes, né? A carga de trabalho, se fosse revisar o remanescente, né, seria o seguinte: 175 milhões dividido por 30 é a quantidade de páginas por hora que seriam revisadas, seria igual a 5,8 milhões de horas de leitura. 4 meses, mais ou menos 700 horas por pessoa. Para dar conta de 5,8 milhões de horas, seriam necessárias aí simplesmente 8.300 pessoas em tempo integral. Impraticável, né? Como eu já coloquei aqui. Precisaria utilizar, então, uma estratégia híbrida, IA humanos e a auditoria, que também seria com humanos, né? Etapa 1 seria a triagem automática com IA, com deduplicação, clusterização e indexação semântica. Depois pesquisem esses termos aí, não vou entrar no mérito de explicar, porque vamos sair aqui do nosso tema e esse vídeo tem que ser um pouquinho rápido, né? Reduz de 70 terabytes para 1 ou 2 terabytes relevantes, mas a IA não decide sozinha o que é irrelevante, né? Então, sempre há a amostragem dos descartes, ou seja, 68 terabytes no mínimo seria aí para a amostragem. A etapa 2 seria a revisão de contexto. Revisão de contexto é bem complicado para a IA, tá? Tem esse nome inteligência artificial, mas é simplesmente um apelido, porque não supera de forma alguma a inteligência humana quando a gente vai levar aí para o lado do contexto. Principalmente numa análise de um processo, né, que quer condenar pessoas aí por crimes. Então a IA não decide isso sozinha e a gente teria que ter a revisão de contexto aí com humanos, mas a IA ajudando.
teria de ser dividido por temas e eventos, mas mantendo a linha do tempo cronológica. A IA também não conseguiria fazer isso sozinha e eu já vou explicar por quê. Humanos revisam conversas em blocos temporais para não perder a correlação entre dias. Softwares de link análise, tipo o Maltego, coloquei dois aqui só para ter uma referência, o Maltego e o i2 Analytics Notebook, ajudam a ligar documentos isolados. Etapa 3, auditoria do descarte, revisão amostral do material que a IA considerou irrelevante. Isso cobre justamente os casos de ironias, por isso que a IA não conseguiria fazer isso sozinha, porque temos provas isoladas, temos metáforas e temos ironia. Então a IA não vai conseguir correlacionar fatos que existam essa ironia, metáfora, ou correlacionar provas isoladas com algum fato que realmente aconteceu anteriormente ou posteriormente, né? Então vamos ver aqui uma equipe de equipes, né? Uma estimativa de equipe para 4 meses. Lembrando, esses dados aqui levando em consideração um mundo perfeito. Um mundo perfeito sem erros, sem falhas de software, sem falhas de comunicação, sem nenhuma falha. Mundo perfeito, pessoas trabalhando aí todos os minutos para fazer essa análise, tá? A estimativa de equipe realista em 4 meses, para infraestrutura e TI forense, né, teria de ser de 15 a 20 pessoas. Também não vou entrar aqui para explicar o que é indexação CRA, você já conhece, mas aqui é basicamente aí a análise de dados, né? Análise de dados, a Discovery, 30 a 40 pessoas. Lembrando que aqui teriam que ser especialistas, tá? Especialistas e especialistas muito bons no que vão fazer ali. Advogados e revisores seriam necessários de 150 a 200 pessoas, que vão ser responsáveis por verificar aqui os clusters e os blocos cronológicos, né? Porque tem toda uma linha do tempo, e isso aí tem que estar batendo certinho. E uma auditoria independente, né? De 10 a 15 pessoas para checar o descarte. Apesar de que o descarte seria muito maior do que os dados realmente relevantes, mas precisariam ser sim analisados, porque se são provas, cada página dessas provas tem que ter algum significado, né? Pode ter algum significado ali para o andamento do processo. Então, o total aproximado de profissionais que eu digo na sua área muito bons, especialistas, tem que ser pessoas de excelente habilidade aí, senioridade, tá? Seria em torno de 200 a 270 profissionais. A confiabilidade disso. Qual a confiabilidade? Não é possível revisar cada byte em 4 meses. Realmente é impossível. Mas com 200 profissionais, mais IA e auditoria de contexto, é possível, o que é possível fazer com isso, com essa análise aqui que eu fiz, né? Revisar 100% do que a IA marcou relevante. Cara, vamos lá. 100% do que ela marcou como relevante. Validar por amostragem os descartes e minimizar o risco de perder uma prova isolada ou sem palavra-chave. Então, ainda assim, ainda que fosse num mundo perfeito, ainda não seria possível fazer a análise de 5% do que é apresentado como prova aí. Não seria possível, não seria. Então, o cronograma visual seria da seguinte forma: preparação, né, porque teria que juntar a equipe, montar infraestrutura, fazer tudo. Isso. Então, seria de, no mínimo, aí eu estou colocando no mundo perfeito, lembra? No mínimo 3 semanas, né? Vou mostrar aqui no diagrama, aqui, no cronograma. E a triagem automática da IA levaria uma bagatela aqui dá 3 a 7, 4 semanas, um mês, né? Um mês só para a IA fazer a triagem. Para fazer aqui a revisão de contexto, levaria da semana 6 a 14. Aqui entra da 6 porque daqui para cá já temos bastante coisa para analisar, né? Então, da 6 a 14. 8 semanas aí para revisão de contexto. E a consolidação de relatórios levaria aí umas 2 semanas para ser feita. Então, dito isso, com esses dados, com essa conta aí feita e com o que a gente tem de informação, não, é impossível mesmo utilizando as tecnologias existentes,
fazer aí uma análise dos 70 terabytes e tirar aí coisas relevantes para o processo em apenas 4 meses. Não tem como. Não tem como. Porque eu fiz essa análise aqui baseado no mundo perfeito. Se eu levar em consideração problemas que podem acontecer, se eu levar em consideração que as pessoas também se cansam, então esses profissionais teriam que trabalhar 4 meses em um estado de produção altíssimo, no mais alto nível. Então é impossível, realmente não tem como fazer essa análise. Respondendo aí a questão dos 70 terabytes, que Xandão falou que estavam disponíveis lá e a defesa não usou porque não quis, né? Ele disse isso praticamente. Então essa aí é a análise dos 70 terabytes de dados. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e manda para aquele seu amigo que ainda acha que dá para analisar os 70 terabytes por conta da tecnologia. A resposta aqui, nesse vídeo, é que não. Nem com a IA e as tecnologias mais avançadas aí, seria possível analisar 70 terabytes em 4 meses. Valeu, forte abraço, fui!